Olá pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas regras de derivação. A gente vai ver como é que a derivada se comporta com relação à soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então vamos começar pela soma. Então eu coloquei número 5 aqui, regra da soma, porque as regras 1, 2, 3 e 4, né, já foram vistas lá na aula passada, tá? Então o que que diz a derivada de uma soma? Se eu tenho uma função soma, representada aqui por f de x mais g de x, e quero calcular a derivada dessa soma, o que a regrinha está me dizendo é que basta eu derivar cada uma das parcelas e somar. Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Valendo o mesmo para subtração. A gente fala a regra da soma, mas é para soma e para subtração. A derivada de uma subtração é a subtração das derivadas. Basta derivar cada uma das parcelas e subtrair, tá? Então, no próximo slide eu falo do porquê, né, que vale a regrinha da soma. É bem simples de ver, lá do limite que define a função derivada. Então, se eu tenho aqui a função soma e quero calcular a derivada, isso por definição é o limite, quando h vai para zero, da função calculada no ponto x mais h, que no caso aqui é f de x mais h mais g de x mais h, menos a função calculada no ponto x, a função no nosso caso aqui é f mais g, né, dividido por h. Né? Só toma cuidado aqui que eu tenho que ter um parênteses aqui, né? Já que a função é f mais g e o que está aqui na frente é um menos, então vai trocar o sinal de todo mundo. Da primeira para a segunda linha, o que que eu fiz? Eu já, né, abri essa conta aqui em cima e agrupei os f's com os g's. Aqui eu tenho f de x mais h menos f de x, que está aqui, g de x mais h menos g de x, que está aqui, ambas divididas por h. E eu já quebrei em duas frações aqui. E aí, lembrem-se que o limite de uma soma é a soma dos limites. Então, o limite dessa soma aqui em cima vai ser esse limite, mais esse limite. E aí, que limite que é esse que está aqui? Limite, quando h vai para zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, é exatamente a definição de f' de x. E limite, quando h vai para zero, de g de x mais h menos g de x sobre h, por definição, é o g' de x. Então, aqui fica provado que a derivada da soma é a soma das derivadas. Se vocês fizerem a mesma coisa para, né, trocando esse mais aqui por menos, vocês vão chegar que a derivada da subtração é a subtração das derivadas, tá? Então, vamos fazer um exemplo com as funções que a gente já tem até agora. Então, por exemplo, suponha que eu queira calcular a derivada de x2 mais cosseno de x. Tá? Quero derivar essa função. Então, observe que minha função é uma função soma. Então, pela regrinha, basta eu derivar cada uma das parcelas. Então, vai ser a derivada de x2 mais a derivada do cosseno. E somar, né, essas derivadas. Então, a derivada de x2 a gente sabe que é 2x. A derivada de cosseno é menos seno x. Então, aqui vai ficar menos seno de x. Então, essa função aqui, 2x menos seno x, é a derivada de x2 mais cosseno de x, tá? Então, apesar de eu ter feito, né, a regra da soma está escrita para duas funções, mas a gente consegue estender essa regrinha para qualquer número de parcelas, né? Por exemplo, se a gente tiver x6 menos x mais 1 menos seno mais cosseno. Vamos supor que eu tenho essa função aqui, que é essa soma, né? Quando eu falo soma, tem soma e subtração aí de 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. E quero saber a derivada dessa função. Então, a regrinha da soma também funciona, né? Isso aqui está me dizendo que vai ser, deixa eu colocar aqui embaixo, né? Vai ser a derivada de x6 menos a derivada de x mais a derivada de 1 menos a derivada do seno mais a derivada do cosseno. Né? Por que que isso funciona? Porque é só você ir agrupando. Se você agrupasse aqui, chamasse isso tudo aqui de f, isso aqui de g, ia ser a derivada de f mais a derivada de g. E aí a derivada de f é uma nova soma. Então, você agrupa em duas funções de novo. E por aí vai, né? Você chega e vê, aqui faltou a derivada, né? Facilmente que a regra vale para qualquer número finito de parcelas, tá? Não só para duas. Então, finalmente, aqui eu estou aplicando a regra para vocês verem, né, que a derivada da soma aqui é a soma das derivadas. Agora eu faço cada uma das derivadas. Então, derivada de x6
a gente viu lá pela regrinha da potência, é 6x5. A derivada de x vai ficar menos aqui a derivada de x é 1. Vocês podem fazer tanto pela função linear quanto pela regra da potência, né? Mais a derivada de 1 é 0, derivada da constante, menos a derivada do seno de x, que é cosseno de x, a gente já viu, mais a derivada do cosseno de x, que é menos seno de x. Pronto, essa função que está aqui, 6x5 menos 1 menos cosseno x menos seno x, é a derivada dessa função aqui, tá? Então, muito simples, ou seja, um comportamento muito bom, né, da derivada, tanto com relação à soma quanto com relação à subtração, tá? Vamos ver agora como é que ela se comporta com relação ao produto. Então, o que me diz a regra do produto? Então, infelizmente, né, vocês devem estar observando aí que se eu tiver a derivada de f vezes g, observem que o lado direito aqui não está escrito f' vezes g', né? Não é isso. Ou seja, a derivada de um produto é f', de um produto f vezes g, né? É f' de x vezes g de x, mais f de x vezes g' de x. Ou seja, você deriva um, multiplica pelo outro e soma com um vezes a derivada do outro. Tá? Observe como aqui é mais, então pode ser qualquer ordem aqui. Quem você vai escolher para derivar primeiro, né? Isso daqui é o mesmo que fg' mais f'g. Né? Então, tanto faz. Você deriva um, multiplica pelo outro, mais um vezes a derivada do outro. Então, isso que é a regra do produto. Aqui eu não vou mostrar para vocês, mas né, tem lá no livro de cálculo, tá feita essa demonstração. E vem lá do limite que calcula o derivado, né? Só não é tão direto como o da soma que eu fiz aqui, mas é a mesma ideia, né? Parte daquele limite vai agrupando o f e g e vocês vão ver que a gente não chega, infelizmente, em f' vezes g', mas a gente consegue chegar nessa expressão aqui, que é chamada regra do produto, tá? E eu gosto de selecionar um caso particular aqui da regra do produto, que a gente acaba usando bastante, que é quando uma dessas funções aqui é uma constante. Então, eu escrevi aqui c vezes f de x. É como se o g ali estivesse fazendo o papel de uma constante, tá? Então, eu tenho um produto de duas funções. Então, para derivar, eu posso aplicar a regra do produto, que aí vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, só que o primeiro é uma constante. A derivada da constante é 0. Então, por isso que não tem, né, duas parcelas aqui. Só vai ter uma. Só vai ficar que é o c, vezes a derivada do f de x. Porque a derivada do c vezes f, 0. Tá? Então, esse é um caso particular bem interessante aí que a gente usa bastante. Então, vamos fazer exemplos da regrinha do produto. Vou passar o slide aqui, mas vou copiar ela para deixar para vocês lembrarem da regra, tá? Então, a regra me diz o seguinte, se eu tenho f vezes g, não vou copiar o x, tá? Mas são duas funções de x, mas só para vocês lembrarem a regrinha. Então, isso é f' vezes g mais f vezes g', tá? Então, suponha que eu queira derivar com vocês x vezes seno de x. Qual que é a derivada? Então, a primeira coisa é observar que essa função é um produto. É um produto de duas funções. Sendo um produto, eu posso aplicar a regra do produto. Então, pela regra vai ser derivada de 1. Agarrou aqui. Então, derivada do x vezes o seno de x mais x vezes a derivada do seno de x. Aí aqui na regra do produto, vocês vão ver que é lógico que quando vocês estiverem derivando a regra da soma, não precisa ficar me mostrando a aplicação da derivada, vocês já vão derivar diretamente. Agora, tanto no produto quanto no quociente, que é a próxima regra que a gente vai ver, que são regras mais específicas, eu aconselho a vocês a sempre escreverem a regra, que é isso que eu fiz aqui agora, tá vendo? Eu simplesmente apliquei a fórmula, sem derivar, porque aí a gente acaba não esquecendo, né, de multiplicar por ninguém, o resultado fica correto, né, e a probabilidade de a gente esquecer algum termo aí é mínima se você escreve, né, a fórmula, aplica a regra sem ir derivando de cabeça, tá? Então, aqui o que vai ficar? A derivada de x é 1 vezes seno de x mais, ele tá dando um delay aqui, x mais x vezes a derivada do seno de x, que é cosseno de x. Pronto, não tem mais derivada para fazer, acabou minha derivada. Então, a derivada de x seno x é seno x mais x cosseno x, tá? Vamos fazer outra. Se eu quero derivar 3... Tá agarrando aqui minha tela. Então, 3, voltou. 3x4, por exemplo. Né? Eu quero calcular essa derivada aqui.
Então, observe que aqui é um produto que eu tenho 3 vezes x4, mas já cai naquele caso particular que eu mostrei lá para vocês, tá vendo? Quando eu tinha c vezes f e quero derivar, né, ou seja, um deles é constante, basta eu preservar a constante e derivar a função. Então, aqui vai ficar 3 vezes a derivada de x4. A derivada de x4, pela regra, né, da potência, é 4x3. Então, 3 vezes 4 é 12. Finalmente, a derivada de 3x4 é 12x3. Tá? Vamos fazer mais um exemplo? Deixa eu só pular um slide aqui para ganhar a tela. Tá? Então, agora, com isso, a gente consegue derivar toda e qualquer função polinomial. Né? Olhem para essa função aqui. Suponha que eu tenha a função 5x7 menos 3x5 mais 4, né, sétimos de x menos π. Observe que isso aqui é um polinômio de grau 7. E eu quero calcular essa derivada. Mas você fala, Maria, mas isso não é um produto. Não, não é, né? Mas vocês observem que aqui a gente vai aplicar a regra da potência, a regra do produto, a regra da soma, que a função envolve todas essas operações. Mas aí qual é a primeira regra que eu vou aplicar? Vocês vão olhar para a função e verificar. A função toda é um produto? Aqui eu tenho alguém vezes alguém? Se for, é a regra do produto. Mas observem que não, né? Aqui o que eu tenho? Uma soma de parcelas. Então tá claro que a primeira regra que eu vou aplicar aqui é a regra da soma. Ou seja, eu tenho que derivar 5x a 7, subtrair da derivada de 3x5, somar com a derivada de 4 sétimos de x e subtrair a derivada de π. Então, eu derivo cada uma das parcelas e somo ou subtraio. Aí a derivada de 5x7 é esse caso particular que a gente está vendo. Tá vendo? Uma constante vezes a função. Então, eu preservo a constante e derivo a função. Aqui já vou derivar direto. Qual a derivada de x elevado a 7? 7x elevado a 6. Menos, agora a derivada de 3x5. A mesma coisa. É um produto onde uma das parcelas é constante. Então, eu preservo a constante e derivo a função. Qual é a função? x5. Qual a derivada de x5? 5x4. Mas, aqui, apesar de ser um produto, né, 4 sétimos de x, então aí vocês podem usar o caso particular também de novo, que a gente está usando, ou isso aqui é uma função linear, da forma ax mais b, né, então a derivada é o a, então dá 4 sétimos, né, se vocês forem aplicar o caso particular é a mesma coisa, tá vendo? Preservo 4 sétimos e derivo x, a derivada de x é 1, né, menos a derivada de π, que é 0, tá? Então, só reescrevendo aí, 5 vezes 7 é 35, x6, menos 3 vezes 5 é 15, x4, mais 4 sétimos. Então, esse polinômio aqui é a derivada desse polinômio aqui de cima, tá? Então, agora com isso, vocês já conseguem derivar toda e qualquer função polinomial. Na verdade, até mais, né? Posso somar funções trigonométricas aqui, seno e cosseno, que aí não vai deixar de ser polinomial, mas também vocês já sabem derivar, né? Então, vamos fazer mais um último exemplo, né, que eu separei aqui para vocês, que é quando a gente tem um produto de mais de duas parcelas. Por exemplo, se eu pego x, vou deixar aqui a regrinha, vamos deixar que vocês lembrarem, f vezes g, linha, é f' vezes g mais f g'. Então, aqui é a mesma história da soma, né? Na soma a gente deu a regra da soma com duas parcelas, né, f mais g, mas a gente viu que ela se aplica para, né, várias outras parcelas. O mesmo aqui com a regra do produto, só que a gente tem que tomar cuidado, porque como não é f' vezes g', então se eu tiver f vezes g vezes h, não posso sair derivando e multiplicando, né? Eu tenho que aplicar a regra toda vez, né? Aqui eu tenho que fazer separado mesmo. Por exemplo, suponha que eu tenho a seguinte função, ó, x vezes seno de x vezes cosseno de x. E eu quero derivar essa função, tá? Então, observem que é um produto de 3 parcelas. X vezes seno x vezes cosseno x. Então, como é que eu aplico essa regra aqui em cima? É simples. Alguém você vai chamar de f aqui e alguém você vai chamar de g.
você vai agrupar esse número de parcelas que você tem como sendo duas parcelas só. Aqui podia ter x vezes seno x, vezes cosseno x, vezes a tangente de x, vezes o logaritmo de x, vezes a exponencial, vezes, né, 3x, qualquer coisa. Mas você vai fazer o quê? Agrupar isso daqui como se fossem duas funções só. Então, por exemplo, essa aqui vai ser minha f e essa aqui vai ser minha g. Então, acabei de enxergar esse meu produto como produto de duas funções. E aí você aplica a regra. Aí você vai ver que se você tiver, né, um produto de 3 parcelas, você vai ter que aplicar a regra do produto 2 vezes. Se você tiver um produto de 5 parcelas, você vai ter que aplicar a regra do produto 4 vezes. E por aí vai. Então aqui, mais do que nunca, vale aquilo que eu falei para vocês. Não deixem de escrever a fórmula aqui, né, aplicar a regra sem derivar, porque senão a gente erra mesmo, esquece algum fator. Olha só. E aqui vocês podiam me perguntar, Mariana, e se eu chamasse só o x de f e o seno x vezes o cosseno de x de g? Por exemplo, eu agrupei diferente de você. Tem problema? Nenhum. Pode fazer assim, né? Lógico que aqui, quem me falou que a f tinha que ser x vezes seno x? Né? Ninguém, eu peguei do jeito que eu quis. Então, qualquer jeito que você agrupar, dá certo. O meio do caminho nosso, se você pegar um agrupamento diferente aqui, nossas contas vão ser ligeiramente diferentes. Mas o resultado final tem que ser o mesmo, né? Já que a função derivada de uma função é única, tá? Então pode agrupar do jeito que você quiser, desde que você tenha um produto de duas funções, uma vezes a outra, para você poder aplicar a regra do produto. Então vamos lá, do jeito que eu agrupei aqui, vou manter essa aqui é minha f e essa aqui é minha g. Então aplicando a regra vai ser x seno x, que tá vendo? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vamos ver se vai caber aqui. Deixa eu me tirar, porque senão ele já confunde aqui. Mais o primeiro, x seno x, né? Faltou aqui. Volta aqui. Isso. X seno x vezes a derivada de cosseno x. Tá vendo? Isso que eu chamo de aplicar a regra e copiar, né, a fórmula sem derivar, pra gente não esquecer. Porque senão a gente acaba esquecendo depois de multiplicar por alguém aqui, tá? Então observem que aqui, ó, tá vendo? A derivada do cosseno, essa parte aqui tá tranquila, ó. Derivada do cosseno, a gente sabe direto, é tabelado, né? A gente já viu. É menos seno de x. Agora olha essa outra derivada que ficou aqui pra gente fazer, ó. X vezes seno x. Como é que eu vou ter que derivar aqui? Aplicar a regra do produto aqui. Então aqui vai ter uma outra soma, tá vendo? Mas que está multiplicado por cosseno. Se eu não tenho isso aqui escrito, ó, eu não lembro de multiplicar por esse cosseno x, não lembro dessa parte final, né? A gente acaba esquecendo. Então agora vai aqui no rascunho, né? Se não tiver espaço, faz no rascunho essa derivada, depois transcreve ela para cá, né? No meu caso cabe aqui, vamos resolver ela aqui. Quem que é a derivada de x vezes seno x? Então é outra regra do produto. Vai ser derivada do primeiro, vou deixar indicado aqui para vocês verem. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, né? Foi semelhante ao primeiro exemplo lá que a gente fez. Vezes a derivada do segundo. Isso tudo aqui está multiplicado pelo cosseno x, ainda tem essa soma aqui que eu já vou escrever, né? Mais com menos aqui vai ficar menos, x, seno x vezes seno x dá seno ao quadrado, né? Que eu vou escrever o quadrado aqui para não precisar de, né, de parênteses. Tem derivada aqui para eu fazer, então ainda continuo. Derivada de x é 1, então vai ficar seno x, vou deixar aqui o colchete, mais x vezes a derivada do seno é cosseno, então mais x cosseno x, fecha aqui, tá tudo multiplicado por cosseno, menos x seno ao quadrado. Observe que agora sim eu acabei, tá vendo? Não tem mais derivada para fazer, acabei. Então, num produto de 3 parcelas, tá vendo? Eu tive que aplicar a regra do produto 2 vezes. Apliquei uma vez, depois aqui, numa das parcelas, eu tive que aplicar de novo. Se eu tivesse um produto de 4 parcelas, teria que aplicar a regra do produto 3 vezes. Mas vão fazendo separadamente. Ou seja, agrupem como 2 funções, apliquem a regra do produto, aí vocês automaticamente vão ver que vocês vão ter que aplicar a regra do produto de novo e por aí vai. Se tivesse aqui 3 parcelas, teria que fazer outro agrupamento, aplicar a regra do produto e por aí vai, tá? Aqui, quem quiser pode multiplicar pelo cosseno ali, mas aí é só escrita, né? Fica seno x vezes cosseno x, mais x cosseno ao quadrado, menos x seno ao quadrado, né? Dava para colocar o x em evidência e ficar cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, tá? Então, essa foi a regrinha do produto.
Agora falta a nossa última regra de hoje, que é a regra do quociente, tá? Então a regra do quociente ela é bem semelhante à regra do produto. Se eu tiver um quociente, né, uma divisão de duas funções, que eu coloquei aqui f de x dividido por g de x e quero derivar, não é f' dividido por g', né? Igual o produto lá não era f' vezes g', então o quociente também não é f' sobre g', né? Produto e quociente têm essas regras específicas, né? Ela não tem um comportamento natural, né, com relação ao produto e ao quociente. E a gente vê isso quando a gente faz o limite lá da derivada, né, que calcula a função derivada. Se a gente aplicar aquele limite tanto para o produto quanto para o quociente, a gente não consegue extrair lá desse limite f' vezes g', no caso do produto, e sim aquela fórmula lá da regra do produto, a mesma coisa para o quociente. A gente não consegue tirar de lá f' dividido por g'. Sai essa regrinha aqui, tá? Que é, olha o que a regra do quociente me diz. Você vai dar uma outra função, né? Também fracional aqui, também com, né, uma fração, onde o denominador pega o denominador daqui e eleva ao quadrado, tá? Tem que derivar nem nada. E o numerador é a derivada de f vezes g menos f vezes a derivada de g. Então é bem parecido com o produto, só que ao invés de mais, é menos. E isso faz toda a diferença, né? Por quê? Porque aqui eu não posso trocar a ordem, não. Tem que ser derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, né? Senão eu troco o sinal, tá? Então aqui tem que tomar cuidado com a ordem, já que é menos. Então vamos fazer exemplos. Aí eu aconselho vocês, né, quando vocês estão começando a calcular as derivadas de vocês, copiem essas regrinhas do lado para vocês estarem sempre olhando para elas na hora de derivar. Com o tempo vocês vão ver que vocês vão acabar decorando, né? Mas coloquem elas sempre perto para você, na hora que vocês estiverem praticando. Porque aí viu um quociente, aplica a fórmula. Tem um produto, também aplica a fórmula, tá? Então vamos fazer exemplos com a regrinha do quociente. Primeiro exemplo que eu vou fazer com vocês vamos calcular a derivada da função tangente de x. Quero calcular essa derivada aqui. Mas fala, o que isso tem de quociente, né? Tem, porque quem é a função tangente de x? Tangente de x, por definição, é seno de x dividido por cosseno de x. Então, é isso aqui que eu quero derivar. E aí tá claro que é um quociente. Né? Então, o que diz a regrinha do quociente? É que eu esqueci de copiar para vocês, mas eu vou falar e lembro. Você pega o denominador e eleva ao quadrado. Então, no meu caso é cosseno de x, eu vou elevar ao quadrado. Vou colocar com parênteses aqui, só para vocês lembrarem. Às vezes a gente não escreve parênteses, escreve 2 aqui em cima do cos, né, que é a mesma coisa, tá? E aí, o que diz a regra? Deriva o de cima, multiplica pelo de baixo, no caso é cosseno, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo. Deixa eu tirar daqui, senão ele confunde. Menos o de cima, vezes a derivada do de baixo. Então, de cima, aqui, vezes a derivada do de baixo. Só deixei indicado aqui, tá? Então, essa é a regra do quociente. Agora, calcula as derivadas, né? Então, o que vai dar? Deixa eu colocar aqui um igual. Então, nós estamos derivando a tangente de x. Aqui a gente já sabe de cor, né? Derivada do seno de x é cosseno de x. Então, vai ficar cosseno de x vezes o cosseno de x menos seno de x, e a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Só deixei indicado aqui para vocês. E tá tudo, a gente não pode esquecer do denominador, está tudo dividido por cosseno ao quadrado de x. Agora eu tirei o parênteses, tá? Para vocês verem as duas notações aí. Então aqui vai ficar cosseno ao quadrado, menos vezes menos dá mais seno ao quadrado. Tá? Cuidado, em geral vocês corta aqui, né? O cosseno ao quadrado com esse cosseno ao quadrado aqui. Então só tem que lembrar que esse cosseno ao quadrado aqui não é denominador só desse daqui, né? Ele é denominador do cosseno ao quadrado aqui e do seno ao quadrado aqui também. Tá? Então se você simplificar aqui, tudo bem, mas você vai ter que manter o cosseno ao quadrado do lado de cá. Então ele não some, né? Então aqui é melhor não simplificar, porque olha o que ficou em cima. Cosseno ao quadrado, menos vezes menos dá mais seno ao quadrado, tudo de x, né? Dividido por cosseno ao quadrado. Mas a gente sabe lá da relação trigonométrica fundamental que cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre 1. Dividido por cosseno ao quadrado de x. Né? Então tá aqui a derivada da função tangente de x, né? Pela regra do quociente. Aí se vocês forem consultar uma tabela de derivada, né, lá nos livros de cálculo, não vai estar escrito isso. Por quê? Porque isso aqui, ó, a gente pode melhorar e escrever assim, ó.
1 sobre cosseno ao quadrado é o mesmo que 1 sobre cosseno de x, tudo ao quadrado. E 1 sobre cosseno de x é o que a gente chama, o que a gente define como sendo secante de x. Então, a derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x, que é o jeito que vai estar lá nas tabelas de derivação, tá? E aí, com isso, então, vocês conseguem, da mesma forma que eu acabei de provar aqui a derivada da tangente de x, né, a gente acabou de calcular, vocês podem calcular a derivada da cotangente de x, porque o que é cotangente de x? Cotangente de x é cosseno dividido pelo seno. Então, vocês podem fazer a mesma coisa, aplicar a regra do quociente e calculem a derivada da cotangente de x. A mesma coisa vocês podem calcular qual a derivada da secante de x. Por quê? O que é secante de x? Secante de x é 1 sobre cosseno, que é o que está aqui. Ó. Então, qual a derivada da secante de x? Aplica a regra do quociente para 1 sobre cosseno de x. Aí você chega na derivada da secante. A mesma coisa para cossecante de x. O que é cossecante de x? 1 sobre seno de x. Aplica a regra do quociente para 1 sobre seno de x, você vai calcular a derivada da cossecante de x, tá? E aí vocês vão montando a tabelinha de derivada de vocês. Então fica como exercício aí vocês derivarem a cotangente, a cossecante e a secante de x, tá? Vamos fazer mais um aqui de regra do quociente. Peguei uma função aqui, vou pegar uma função, deixa eu colocar meu exemplo ali. Peguei uma função racional aqui primeiro, x3 mais 1, dividido por x2 menos 4, mais, aqui eu peguei mais 10x, menos 8 cosseno x. Aí eu quero derivar essa função. Aí você pode também falar, Maria, mas isso não é um quociente, né? Não. Observe que a minha função como um todo não é um quociente, ela tem uma parcela que é quociente. Porque a dúvida de vocês é sempre, né, depois que a gente vê todas as regras de derivação, é saber qual regra aplicar, né, em que horas. Então, é muito simples de vocês verem isso. É só vocês olharem para a função que vocês querem derivar e se perguntar, isso aqui é um quociente? Essa função aqui toda é alguém dividido por alguém? Ela está dada dessa forma? Né? Ela pode até ser um quociente, mas ela está dada dessa forma? Não. Né? Como é que a função está dada? x3 mais 1 dividido por x2 menos 4, tudo bem, isso aqui é um quociente, mas é isso mais 10x menos 8 cosseno x. Então, qual a regra que eu vou aplicar primeiro aqui? Da soma. Que aí eu derivo cada uma das parcelas e somo. Aí nessa parcela aqui, ao derivar essa parcela, eu vou aplicar a regra do quociente. Mas qual que é o resultado dessa função derivada que eu quero aí? É esse daqui, ó, x3 mais 1 dividido por x2 menos 4, derivada, tem que calcular essa derivada, mais, aqui já vamos fazer direto, a derivada de 10x, que é 10, menos, observe que aqui tem um produto, ó, né? Menos a derivada desse produto aqui. Só que é um produto daquele que é um caso particular, uma das funções é constante, então eu preservo a constante e derivo a função, que é menos seno x. Observe que só a parcela do quociente eu deixei a derivada indicada ali, porque a gente não sabe de cabeça. Né? Então, isso aqui vai ficar, aqui eu aplico, aqui sim, eu vou aplicar a regra do quociente, que vai ser, o denominador eu elevo ao quadrado. Então, x2 menos 4 ao quadrado. Derivada do de cima, deixo indicado, né, como eu aconselhei a vocês, escrevam, não tenham preguiça. E aqui, cuidado, tem que ter parênteses em tudo. Ó. Se eu não coloco parênteses, deixa eu escrever aqui do jeito que às vezes vocês escrevem errado. Se vocês escreverem isso daqui, ó, quem que está multiplicado por x3 mais 1 linha? Só o x2. E aí tá errado, porque é a derivada do de cima vezes o de baixo. Então, o vezes o de baixo tem que ter um parênteses aqui, porque aí isso tudo aqui está multiplicado pela derivada do de cima, tá? Então, se tiver mais de uma parcela, né, uma soma nas funções aqui, vocês têm que tomar cuidado e colocar um parênteses, porque a derivada do de cima vezes o de baixo menos a mesma coisa aqui, ó, menos eu tenho que escrever o de cima. Se eu não escrevo parênteses aqui, ó, olha como é que eu erro feio. Fica menos x3 mais 1. E não é, porque é menos o de cima. Então, é menos isso daqui, que vai ser menos x3 menos 1, né? Vezes o de baixo, vezes a derivada do de baixo, né? Então, a derivada do de cima, vezes o de baixo, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo. Aí, aqui é linha. Tá vendo? Aqui é a regra do quociente para essa parcela. E aí, tem um outro resultado ali da derivada, que era mais 10, menos vezes menos, aqui vai dar mais 8 seno de x, tá?
tenho que continuar, porque aqui ainda tem derivada para fazer, né? Então, deixa eu só mudar minha cor aqui para colocar as derivadas aqui, que eu estou sem espaço. Então, qual que é a derivada de x3 mais 1, né? A derivada disso. Então, vai ser a derivada de x3, então só esse pedacinho aqui vai ser 3x2, mais a derivada de 1, que é 0. E tem uma outra derivada aqui para eu fazer, que é essa daqui, ó. Derivada de x2 menos 4, vai ser a derivada de x2 menos a derivada de 4. Derivada de x2 é 2x, menos a derivada de 4 é menos 0. Então, aqui nessa derivada que vai entrar o 3x2, eu não vou escrever porque o meu espaço aqui acabou, tá? Mas coloco 3x2 aqui, que multiplica isso, menos x3 mais 1, que multiplica 2x. Dividido por isso, mais 10 mais 8 sendo x. E acabou. Observa, quando é que eu paro? Não tem mais derivada para eu fazer, eu posso parar. É lógico que, né, esse quociente que vai ficar aqui, vocês podem melhorar. Vocês podem fazer a continha de cima para ver se simplifica alguma coisa, né? Um polinômio aqui, então escrever como um polinômio bonitinho, dividir por esse denominador, mas esse denominador aqui não precisa abrir. Podem deixar assim que fica melhor, tá? E não esquecer aqui do mais 10 mais 8 sendo x. Tá vendo? Como a gente aplicou direitinho aqui no início a regra, aí você vai copiando o seu resultado e calculando as derivadas, que aí você não erra o resultado final, tá? Então, esse foi mais uma regra. Então, hoje, na aula de hoje, a gente viu o comportamento com relação à soma, né, da derivada com relação à soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então, nas próximas aulas, a gente não vai falar ainda de regra de derivação, porque a gente vai ver a regra de derivação para função composta, regra de derivação de exponencial, de logaritmo, né, e das funções que estão faltando aí ainda, tá ok? Então, eu paro por aqui, hora de vocês agora irem lá no livro-texto de vocês e praticarem bastante, né, esse cálculo da derivada até onde a gente já viu, tá ok? Então, até mais.